Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Vocês viram que eu coloquei uns vídeos no cigarro sobre a questão da pipetagem direta, reversa, e tem um videozinho de um cara que é coordenador da Universidade do DNA, que fala de pipetagem em geral, tá? Ele tem como foco pipetagem de pequenos volumes, porque ele trabalha com DNA, biologia molecular, e a gente utiliza assim volumes bem pequenos. Então, tem algumas dicas bem importantes, bem legais. Bom dia, então vamos começar. Hoje a aula a gente vai falar um pouquinho sobre garantia da qualidade, tá? Que é um pouco mais abrangente do que controle de qualidade, né? Quando a gente fala de controle de qualidade, muitas vezes a gente está pensando no controle de qualidade daquele processo em si, né? Daquela análise, daquela técnica, daquele exame, tá? E isso era o que acontecia há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, tá? De lá para cá, foram sendo desenvolvidas outras formas, né, de a gente verificar e de a gente analisar e garantir, né, por isso que o nome é garantia da qualidade, e garantir a confiabilidade dos exames, garantir que aquele exame está sendo feito dentro das normas corretas, dentro dos procedimentos adequados, que ele está sendo desenvolvido, que ele está acontecendo da forma como deveria, tá? Então, hoje a gente fala em garantia da qualidade laboratorial, porque ele abrange não apenas o exame, ele abrange tudo que acontece dentro, tá? E a gente vai ver melhor o que são esses pontos, tá? Então, a garantia da qualidade, né, também vocês podem encontrar muito como gestão da qualidade laboratorial, é todo esforço organizado e documentado dentro de uma empresa, né, no caso um laboratório, com o sentido de desenvolver, produzir, manter e assegurar as características de um processo. Quando eu falo de um processo, é uma análise, tá? É um exame no laboratório. Então, a gente tem que manter e assegurar que aquele exame está sendo feito da forma adequada e está sendo feito igual todas as vezes, né? Que está sendo feito da forma adequada todas as vezes. Tá? Não é muito adequado eu dizer que o exame está sendo feito da maneira certa ou da maneira errada, tá? Na verdade, a gente diz que ele está sendo feito da forma... Porque quando ele foge um pouco mais adequada, esse erro, muitas vezes, entre aspas, erro, ele não é um erro... como é que eu posso falar? Não é um erro proposital, né? E às vezes está muito relacionado à falta de controle de alguns parâmetros dentro do laboratório, tá? E todo esse esforço, tá, é para que cada análise ela esteja sendo com as suas especificações, de acordo com como tem que ser. Então, eu tenho, por exemplo, um exame de glicose, faz numa metodologia manual, né? Eu vou misturar a amostra do paciente, vou colocar com reagente, vou colocar essa mistura num banho-maria a 37 graus durante 10 minutos, parâmetros que estão definidos na bula do kit e que a gente tem que seguir. Então, eu preciso garantir que o meu banho-maria esteja a 37 graus e eu preciso deixar os 10 minutos do jeito que a bula do kit recomenda. Então, esse controle faz parte do processo da garantia da qualidade, tá?
Então, como é que eu sei se o banho está 37? Eu sei porque a gente vai ter um protocolo, né, que vai medir a temperatura do banho rotineiramente dentro do laboratório, tá? Uma vez, duas vezes, três vezes. Quantas vezes a gente vai medir durante o dia essa temperatura vai depender do protocolo, tá? E a gente vai medir ele estando em uso ou não, independente disso, porque aquela temperatura tem que ser constante, tá? Então, são esses procedimentos, são esses protocolos que estão inclusos dentro desse processo da garantia da qualidade. Tá? Dois programas muito importantes dentro dessa garantia ou dessa gestão da qualidade, tá? Que esse sistema, que ele é todo, lá no primeiro slide, ele fala de um esforço organizado e documentado, tá? Então, o processo de garantia da qualidade, ele tem que estar todo documentado. O que é isso? Então, se a gente verificou a temperatura do banho, né? Eu tenho um banho-maria no laboratório que precisa estar a 37 graus para a realização das análises que dependem dele. E eu verifico a temperatura dele 4 vezes por dia, eu verifico e registro. Então, eu vou ter uma folha lá do lado do banho, tá? Dentro da pastinha ou não, onde todas as vezes que a gente for verificar essa temperatura, a gente vai anotar esse valor. A gente vai registrar esse valor na fichinha. E a gente vai fazer isso diariamente, semanalmente, mensalmente, de acordo com o protocolo define. Tá? Então, esse sistema de gestão, ele é um sistema que é todo documentado. Então, tudo que a gente faz dentro do laboratório, a gente tem que registrar. Então, se eu vou verificar a temperatura do banho, mas está 37,1. Tá dentro do normal? Tá, mas você tem que registrar. Você tem que definir isso, porque amanhã pode não ser você no plantão e a pessoa não vai saber se ontem a temperatura estava adequada ou não. Se teve um pico de energia e desarmou, por exemplo, o disjuntor da tomada onde o banho fica ligado. E ninguém percebeu. É muito comum em laboratório a gente automatizar as análises. Então, eu misturo o reagente com a amostra, coloco no banho e quando a gente automatiza esse procedimento, muitas vezes a gente nem observa se realmente o banho está a 37. Aí eu digo isso porque a gente já aconteceu isso comigo em aula prática com um aluno na UFRN. A gente estava fazendo prática de glicose, fez a mistura e colocou no banho, né? E aí quando a gente foi fazer a leitura, né, dos valores, os valores estavam muito baixos, estavam estranhos. Inclusive, a amostra padrão do kit, ela também não deu dentro do esperado. E aí, quando eu fui revisar o procedimento, eu percebi que o banho não estava 37. E aí eu perguntei aos alunos, vocês verificaram a temperatura do banho? E ninguém tinha verificado. Então, às vezes, quando a gente deixa uma coisa automatizada dentro da rotina do laboratório, a gente acaba sendo menos criterioso e alguns erros podem acabar acontecendo, tá? Então, o registro de tudo que a gente faz é importante, essa gestão da qualidade, para garantir a qualidade das análises todas, tá? E esse sistema, ele tem pelo menos 2 programas que são essenciais, eles são obrigados de existirem, tá? Existem portarias do Inmetro e também da Anvisa que obrigam todo laboratório, tá, de ter um programa de controle interno e um programa de controle externo. Tá? O que é isso? Vou explicar para vocês. Esses controles que eu vou falar para vocês, eles são controles que a gente vai utilizar dentro das análises, tá? E muitas vezes os laboratórios utilizam a amostra padrão que vem no kit. Quando a gente compra um kit, todos os kits que a gente compra, glicose, colesterol, que a gente realiza no laboratório, todos, eles vêm reagentes, né, para a gente fazer a análise, e vem um frasquinho pequenininho com um padrão, tá? Esse padrão é nada mais do que uma amostra
que ele me diz qual é o valor dessa amostra. Então, o padrão de glicose, por exemplo, ele tem um valor de 100 miligramas por decilitro. O padrão de colesterol tem um valor de 180. O padrão de AST tem 25 de valor. Então, cada kit vem obrigatoriamente com esse padrão e o valor dessa amostra a gente conhece, tá? O kit informa. Ela serve para a gente poder fazer os cálculos e saber qual o valor daquele analítico que eu estou pesquisando, né, daquela substância que eu estou pesquisando na amostra do paciente. Então, a gente faz o padrão e o paciente e faz uma comparação dos valores. Como a gente viu, uma regra de 3, como a gente viu na aula passada. Então, esse padrão, pessoal, ele não, que vem no kit, a gente não usa ele como controle interno, nem como controle dos processos, tá? Essas amostras que a gente vai utilizar no controle interno, elas são sempre amostras extras, tá? E que o laboratório adquire. Ele compra essas amostras de empresas que são certificadas pelo INMETRO, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, que é o instituto que é o nosso Instituto Nacional que faz o controle de qualidade desses tipos de análise, tá? Então, vou falar um pouquinho daqui a pouco desses dois programas, tá? E qual é o objetivo dessa gestão da qualidade, dessa garantia da qualidade, tá? É a adequação eficiente dos métodos laboratoriais realizados, prevenindo, essa palavra aqui é muito importante, prevenindo erros, tá? E quando a gente previne que erros aconteçam dentro de uma análise, a gente faz com que essa análise esteja sendo feita de forma adequada e eficiente, tá? Então, eu vou prevenir erros, como, por exemplo, não usar uma pipeta que está descalibrada, não utilizar um reagente vencido, não utilizar um banho-maria que esteja fora da temperatura adequada. Então, o sistema, o grande objetivo é prevenir os erros, tá? Para que as análises laboratoriais ocorram sempre dentro da maneira mais adequada possível, tá? E dessa forma, a gente elimina distorções nos resultados finais dos exames, tá? Que é um grande problema. Se você tem erros acontecendo na análise que não são identificados, o resultado final, com certeza, vai sair com distorções. Ele não vai sair o mais próximo possível do que é real, tá? Ele vai sair. Ele pode até nem influenciar no final, na terapia do paciente, no diagnóstico do paciente, mas ele vai sair com distorções. E, às vezes, esse erro é tão importante que o resultado final, ele não condiz com a condição do paciente. Por exemplo, a glicose do paciente deu 108, mas o paciente é diabético, então, na verdade, ela deveria ser em torno de 140 e ela deu bem menos, por algum erro que aconteceu na análise. Então, o paciente sai de um paciente com diagnóstico de diabetes para um diagnóstico de resistência à insulina, onde a terapia utilizada vai ser diferente, o acompanhamento vai ser diferente, né? E isso falando numa análise que é quantitativa, né? E eu vou dar um valor de 0 a 1.000, 2.000. Mas se isso acontece numa análise que é sim ou não, né, presença ou ausência, isso pode fazer com que um teste que era positivo para micobactéria, né, acabe sendo negativo. E aí você não trata o micobactéria e o paciente agrava. Ou um teste de monitoramento de gravidez, por exemplo, um beta-HCG, que sai com um valor mais baixo, é considerado negativo, mas na verdade a mulher estava grávida. Então, o impacto sobre o laboratório ele pode ser bem grande em função desses erros que estão saindo dentro do resultado das análises, tá? Por isso que esse procedimento de gestão da qualidade ele é muitíssimo importante para todos os laboratórios hoje em dia, tá?
Então, a gestão da qualidade vai prevenir esses erros, né? E essas distorções nos resultados finais. Quando esses erros são identificados e acontecem, a garantia da qualidade é desenvolver ações corretivas, ou seja, foi encontrado, foi identificado que o banho-maria está fora da temperatura adequada. Então, o sistema de qualidade vai ajudar a identificar esse erro e como corrigir esse erro, tá? Então, o banho-maria está fora da temperatura por quê? Porque a tomada onde ele está ligado não está funcionando. Então, é só trocar de tomada. Não, a tomada está funcionando, mas a resistência que esquenta dele não está funcionando. Então, tem que levar o banho-maria para fazer um conserto. E aí, a gente vai ter que usar um outro banho-maria nesse tempo. Então, assim, são várias coisas que vão ser analisadas para identificar a origem dos erros e corrigir eles, tá? E o tempo todo, o sistema de gestão da qualidade vai ficar monitorando tudo que acontece dentro do laboratório. Tudo, tá? E dessa forma, ele vai evitar erros, vai prevenir erros, vai corrigir erros e vai desenvolver ações para que aquele erro não aconteça mais, tá? Assim, a gente vai ter um controle do tempo dos processos, porque se você tem uma análise que não está dentro do... não está acontecendo de forma adequada, você vai ficar repetindo a análise, vai perder tempo e vai perder dinheiro com repetições que não precisariam estar sendo realizadas se os erros que estão acontecendo pudessem ter sido identificados e corrigidos. Tá? Uma outra lei, digamos assim, que a gente tem dentro da gestão da qualidade é a definição ou estabelecimento de protocolo para tudo. São os famosos POPs. Então, dentro do laboratório, pessoal, o sistema de qualidade, ele padroniza tudo. Então, como é que eu faço para lavar a vidraria? Tem que ter um POP lá. POP para a lavagem da vidraria. Como é que eu faço a coleta de sangue? POP para a coleta de sangue. Como é que eu faço a minha paramentação? POP para a paramentação. Professor, eu quero que a paramentação é você chegar no laboratório e utilizar os EPIs adequados, né? Se o laboratório tem uma farda, alguns têm, você vai ter um local adequado para trocar a sua roupa que você vem de casa e colocar a farda, e colocar os EPIs, né? Colocar o jaleco, a touca, a bota, se for necessário, o calçado de segurança. Isso é a paramentação, tá? Então, tudo tem que estar padronizado, tá? O banho-maria tem que ser... A gente tem que verificar a temperatura do banho-maria 4 vezes por dia. Então, vai ter um POP, um procedimento operacional padrão, orientando como fazer essa leitura. Então, ele vai dizer que a temperatura do banho vai ter que ser verificada 4 vezes por dia. No início da manhã, no final da manhã, no início da tarde e no final da tarde. O resultado que foi observado do valor vai ser registrado na planilha tal que fica em tal lugar. Então, o POP, o procedimento operacional padrão, ele vai descrever como todos os procedimentos têm que acontecer dentro do laboratório. E todo mundo precisa ser treinado nesse procedimento para que todos que realizam aquela função façam da mesma forma. Então, coleta de sangue, normalmente quem faz são os técnicos, ou de laboratório ou de enfermagem. Todo mundo tem que fazer o procedimento de coleta igual, seguindo os mesmos critérios. Então, todo mundo tem que ser treinado no POP de coleta. Tá? Óbvio, tem um coletador que tem a mão mais leve, como o pessoal diz, outro a mão mais pesada, mas isso não influencia na coleta. Então, todos os procedimentos que podem influenciar na coleta, né, gerar hemólise e outras coisas, troca de amostra, tudo isso está definido no POP de coleta. Então, o sistema de gestão da qualidade, ele gera todos esses procedimentos dentro do laboratório e ele também monitora esses procedimentos. Então, assim, uma análise, por exemplo, vou dar um exemplo simples.
Se o procedimento de verificação da temperatura do banho-maria, ele acontece 2 vezes por dia só, e na reunião de gestão foi observado que 2 vezes é pouco, porque no meio do dia a temperatura do banho baixou e ninguém observou, o procedimento vai ser atualizado. Né? Então, o POP que dizia que tinha que registrar a temperatura do banho 2 vezes, vai ser atualizado e vai ser agora colocado nele que tem que ser 4 vezes e definir os horários. Então, atualizou o POP, tem que treinar todo mundo que usa aquele POP, que faz aquele procedimento, tá? Para que todo mundo desenvolva o procedimento da forma correta, da forma agora atualizada, tá? E tudo isso, pessoal, a prevenção dos erros, as distorções dos resultados, isso vai levar à satisfação do cliente, tá? Porque o laboratório vai emitir resultados que a gente chama como confiáveis, no menor tempo possível e com o menor custo possível. Tá? Então, hoje o sistema de gestão ele não é uma opção, ele é uma obrigação. Tá? Então, existem 2 normas, a RDC 11 e a RDC 302, que obrigam todos os laboratórios a realizar e a terem um sistema de gestão funcionando dentro do seu laboratório. Então, o que é o controle interno da qualidade? Que eu falei um pouquinho mais lá atrás. Então, o controle interno é um processo de avaliação da estabilidade de uma análise que tem como objetivo evitar a liberação de resultados com erro maior que permitido. O senhor leu aí, eu não entendi, foi nada. Então, o que é esse controle de qualidade, pessoal? Ele é um procedimento, na verdade, ele é uma amostra, é um procedimento que tem uma amostra que a gente vai adquirir, tá? Uma amostra que a gente chama de amostra de controle interno, que a gente vai adicionar, tá? Todas as análises que a gente fizer, a gente vai adicionar essa amostra de controle interno. Então, hoje de manhã, eu coletei 50 pacientes para fazer dosagem de glicose. Então, a gente vai fazer a análise dessas 50 amostras e vai adicionar a amostra do controle interno. Tá? Esse controle interno, quando a gente compra, tá? A gente compra, aqui no Brasil, a gente tem 2 empresas que são certificadas para vender essas para quase todos os exames que os laboratórios fazem. Tá? Uma delas é a Controlab e a outra é o PNCQ, tá? Que é o Programa Nacional de Qualidade. Essas 2 empresas, elas vendem amostras de controle interno. É um tubinho, tá? Um tubinho, um microtubo, um EP9. Se vocês não conhecem, um pouquinho mais na frente eu vou mostrar a figura, que tem a amostra de controle interno que você vai utilizar todas as vezes que você for fazer dosagem de glicose, você vai usar o controle interno da glicose lá. E você vai analisar o resultado desse controle. Tá? Então, o controle de glicose, esse controle interno da glicose, o valor dele é 100 mais ou menos 2. Tá? Então, a gente vai... Isso é um exemplo, tá? Eu vou fazer a análise das 50 amostras e do controle interno. E aí eu vou anotar o valor desse controle interno. O valor do controle interno deu 101. Então, deu dentro do que é recomendado. Então, a gente entende que o erro que aconteceu na análise das outras amostras é um erro aceitável. Tá? É um erro mínimo, que não influencia, não muda o valor real das amostras, das amostras analisadas. Tá? Então, essas 2 empresas, a Controlab e o PNCQ, elas vendem amostras de controle interno certificadas pelo Inmetro, tá? Que é a nossa empresa brasileira, o Instituto de Metrologia, é a empresa no Brasil que regula esse tipo de empresa de controle de qualidade. Tá? E a gente só pode comprar dessas 2. Se a gente comprar a amostra de controle interno de outra empresa que não seja certificada pelo Inmetro,
quando o laboratório receber uma fiscalização, né, da Anvisa ou da Sovisa, da Vigilância Sanitária, se ele solicitar esses documentos, você não vai ter e você vai ser notificado, às vezes até autuado ou multado. Tá? Então, essas duas empresas vendem essas amostras para tudo que é tipo de análise que vocês imaginar. Então, glicose, colesterol, tudo, hemograma, identificação de bactéria, identificação de vírus, eles têm para tudo, tá? E a gente precisa adquirir, o laboratório precisa adquirir e utilizar em todas as análises, a gente vai adicionar, além das amostras dos pacientes, a amostra de controle interno. Então, ó, o Eppendorf é esse tubinho que está aqui, ó, tá? Com um líquidozinho azul. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma dosagem de glicose, tá? Eu tenho, ó, 4 tubos, sempre um tubo eu vou utilizar para adicionar o controle interno. E os outros aqui são as amostras dos pacientes que foram coletadas no laboratório. Dosagem de colesterol, eu sempre vou ter um tubo para o controle interno do colesterol. E esse controle interno é para cada análise, tá? Eu tenho um controle interno para glicose, um controle interno para colesterol, um controle interno para ureia, um controle interno para tudo. Às vezes, os controles internos, eles são múltiplos, existem, tá? Então, é um tubinho desse, mas que eu uso para glicose, para colesterol, para triglicerídeo, tá? Então, existem os que são separados e os que são misturas, tá? Mas todos eles têm um valor. Então, qual é o valor dessa amostra aqui para glicose? É 100 mais ou menos 2. Qual o valor dessa amostra aqui para colesterol? É 180 mais ou menos 5. Qual o valor dessa amostra para ureia? É 35 mais ou menos 3. Então, se o resultado da ureia for entre 32 e 38, o resultado do controle interno, então está dentro do esperado, a gente fica tranquilo em liberar o resultado da análise de ureia para as amostras dos pacientes. Tá? Agora eu vou parar. Vocês entenderam essa parte? E essa parte, se não entender, o final da aula vocês não vão entender. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. O Eliseu falou aqui no chat, professor, mas eu acho que o senhor não consegue ver. Ele disse que não. Professor, essa parte aí de controle de qualidade, por que mais ou menos? Não entendi. Mais ou menos, quando a gente... as amostras... Deixa eu voltar aqui para... Quando a gente tem um valor, tá? Por exemplo, eu vou coletar o meu sangue, vou separar o soro e vou dosar a minha glicose, tá? Só para dar um exemplo, eu vou pegar essa minha amostra de soro e vou repetir ela 10 vezes, tá? Então, o que é que acontece? O primeiro resultado da minha amostra foi 98. O segundo foi 98. O terceiro foi 97. O quarto foi 99. O quinto foi 97. O sexto foi 100. O sétimo foi 98. O oitavo foi 96. Então, assim, professor, mas peraí, é o mesmo reagente, é a sua mesma amostra, e como é que tá dando diferente? Então, é normal uma coisa que a gente chama de variabilidade. Então, se você pegar a mesma amostra e repetir ela 10, 20, 30 vezes, a probabilidade desse resultado ser diferente entre as 30 análises, entre as 10 análises, entre as 20 análises, é muito grande. Só que essa diferença, ela tem um grau de aceitabilidade. Então, existem variabilidades que são normais, tá? E são aceitáveis. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2. A variabilidade do controle interno é definida pelas empresas que produzem essas amostras, tá? Seja a Controlab, seja o PNCQ. Então,
é sempre um intervalo que é definido de variabilidade. Ó. O resultado da amostra é 100, mas ela pode variar mais 2, ou seja, até 102, ou menos 2 até 98. Então, é sempre assim, um intervalo de variabilidade. Por isso que é sempre mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Entendeu, Eliseu? Entendi sim, professor. Agora ficou claro para mim. Obrigado. Os intervalos de variação, de variabilidade sempre são para mais ou para menos. Tá? Óbvio que não pode variar, depende da análise, óbvio. Mas não pode variar mais ou menos 5. 5 para cima, 5 para baixo. Dependendo da análise, isso é muito. Dependendo da análise, isso é muito pouco. Mas dependendo da análise que a gente está fazendo, isso é um valor muito grande. Então, existem as faixas de variabilidade que são aceitáveis, tá? Então, toda vez que a gente compra o controle interno, esse tubinho, ele vem, obviamente, dentro das condições de transporte adequado. Então, se ela precisa de refrigeração, ele vem no gelo e a gente tem que manter na geladeira. Tá? E o controle, que eu vim comentando com vocês, o controle da temperatura do banho-maria para análise é importante. E outra coisa que a gente faz todo dia, o dia todo, é a verificação da temperatura das câmaras térmicas, né? Da geladeira, do freezer, que a gente tem no laboratório, e isso é essencial. Tá? Então, toda geladeira tem que ter, toda geladeira e todo freezer tem que ter. Professor, então quer dizer que é o controle interno que vai dizer qual é o número de variação para aquele procedimento, é? Não, normalmente a variabilidade da análise vem na bula do kit, tá? A variabilidade do controle interno, ela serve para eu saber se aquela análise ela está acontecendo da forma adequada. Eu vou dar um exemplo aqui. Nessa dosagem de glicose, eu adicionei o controle interno, tá? O valor dele é 100 e pode variar mais ou menos 2. Então, pode variar de 98 a 102. Aí, fiz a análise, beleza. No final, qual foi o resultado do controle interno? Foi 99. Beleza. Então, está dentro do esperado para o controle interno? Está. Então, a variabilidade, o resultado das análises aqui, no máximo, variaram igual ao controle interno. Então, eu posso liberar esses resultados. Na dosagem do colesterol, o colesterol é 180 mais ou menos 2. Aí eu fiz a análise, beleza. O resultado do controle interno do colesterol deu 160. Era para ser 180 mais ou menos 2. E deu 160. O que é que isso significa? A variabilidade do controle interno foi muito além do normal. Então, aconteceu, é muito provável, que tenha acontecido na realização do exame algum erro que gerou essa variabilidade. Então, o resultado das amostras dos pacientes também sofreram essa variabilidade. E aí eu não posso liberar esse resultado. Então, a gente usa o controle interno e essa variabilidade do controle interno, esse valor do controle interno, para garantir que a técnica funcionou para as amostras dos pacientes. Se não funcionou para o controle interno, também não funcionou para as amostras dos pacientes. E aí eu não posso liberar esse resultado. Porque imagine, se o controle que era para ser 180 deu 160, a amostra do paciente vai sofrer provavelmente a mesma variação. Então, tem um erro muito grande que aconteceu aí. Aí a gente vai ter que parar e tentar identificar que erro foi esse. Então, é para isso que o controle interno serve. Ele me dá uma estimativa, ele me dá uma noção se a técnica em si que o técnico fez, ou farmacêutico, ou biomédico, alguém que fez, aconteceu dentro do que é adequado. Pode ter acontecido temperatura do banho errada, pode ter acontecido de ter colocado mais amostra, menos amostra, mais reagente, menos reagente, não deixou o tempo adequado de reação do banho,
alguma coisa aconteceu aqui que alterou a análise. Então, eu não consigo confiar nos resultados das amostras dos pacientes, porque o resultado do controle interno foi muito fora do normal. E aí a gente precisa repetir tudo isso. É por isso que a gente usa o controle interno. Deu para entender? Oi. Deu para entender, Eliseu? Entendeu, né? Professor, eu queria tirar uma dúvida. Quando a pessoa faz exame, geralmente as pessoas não colocam na geladeira, Sim. tipo o paciente, e fica Sim. um pouco de tempo até levar no outro dia. Se Sim. a pessoa... Depende do exame, né? Depende da amostra também. Se a pessoa deixar, tipo assim, por muito tempo, pode haver uma alteração nessa questão também do exame? Com certeza. Com Ó, certeza, né? quando você fala de geladeira, tem 2 tipos de amostra que a gente coleta em casa, né? Que aí você está falando de amostra que foi coletada em casa, né? Pelo próprio paciente. Isso A gente mesmo. tem ou amostra de fezes ou amostra de urina, tá? Aí o que acontece? A amostra de fezes, ela tem pouca alteração, tá? Ela tem uma estabilidade grande. Algumas análises precisam que essas fezes sejam coletadas com um conservante, tá? Principalmente é o MIF. E aí, normalmente, o laboratório fornece para o paciente. Então, o paciente normalmente vai fazer outros exames, exame de sangue, exame de urina e de fezes, por exemplo. Então, ele vai no laboratório, coleta o sangue para as análises de sangue, e o laboratório entrega um potinho, né, um coletor com o MIF. E aí você volta para casa, faz a coleta das amostras de fezes e depois devolve. Tá? Quando não usa o MIF, normalmente armazena na geladeira. E a estabilidade para as amostras de fezes é relativamente grande. Tá? Em função do que a gente pesquisa nas fezes, né? A pesquisa de ovos de parasitas, de larvas, de cistos. Então, normalmente eles têm uma estabilidade grande. É uma amostra que não altera muito. A amostra de urina, se for para fazer sumário de urina, que é aquela primeira urina do dia, a gente não pode colocar na geladeira, né? Porque se a gente colocar a urina na geladeira, a urina que a gente vai utilizar para fazer sumário, ela vai precipitar cristais. E isso vai dar uma análise alterada. A urina que a gente guarda na geladeira é uma urina que a gente coleta durante o dia todo, tá? É a análise de urina de 24 horas, que é uma análise que hoje em dia a gente faz muito pouco, e ela serve para verificar como é que está os rins do paciente, qual o volume de urina que ele está tendo, e fazer algumas dosagens nela. Essa urina de 24 horas, ela fica armazenada na geladeira por até 48, 72 horas de forma estável. Além disso, aí ela também vai começar a sofrer alteração. E a gente só coloca na geladeira para evitar crescimento bacteriano. Porque se a gente passar o dia todo coletando urina e ela não ficar na geladeira, a possibilidade de ter crescimento bacteriano é grande e aí você vai ter uma contaminação. Professor, e o de fezes, assim, o tempo estimado para ficar na geladeira do paciente seria mais ou menos 24 horas? Ele fica 24, 48 horas tranquilamente, de forma estável. Sem o MIF. Sem o MIF. Com o MIF, ele nem precisa ir para a geladeira com o MIF. Mas sem o MIF, 48 horas ele é bastante estável. A amostra estável. Obrigada pelas informações, professor. Valeu. E aí, pessoal, entenderam? Entendi. Alguém tem dúvidas dessa questão do controle interno? Eu vou mostrar para vocês o que é que a gente faz com esse controle interno, tá? Além disso, o que é que a gente faz com o resultado, tá? Então, a gente vai fazer, tipo, o laboratório faz dosagem de glicose todo dia. Então, todo dia eu vou ter um valor da amostra de controle interno. E o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou montar um gráfico, tá? Então, essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui, são os valores do controle interno, tá? De cada dia que eu fiz.
A gente vai montando. O primeiro dia foi 242, segundo dia foi 258, terceiro dia foi 263, é aproximado. E a gente vai montar esses gráficos e vai acompanhando, tá? Porque a gente tem mais na frente umas regrinhas para cumprir, para saber se a análise está controlada, ou seja, está acontecendo de forma certa, ou se ela está descontrolando ou descontrolada. Vou mostrar para vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta para essa análise dos gráficos. Além do controle interno, o laboratório ainda tem que fazer o controle externo. O que é esse controle externo? É um processo de avaliação da adequação do resultado de uma análise que envolve interação com outras organizações. O que é isso? A gente vai receber amostras de outro laboratório para analisar e vai depois, ao final, vai comparar os resultados que eu tive com os resultados que essa mesma amostra teve no outro laboratório, tá? Então, a gente chama isso de comparação interlaboratorial. E esses resultados precisam bater, certo? Se o resultado não bate, alguma coisa está acontecendo de errado em um dos dois laboratórios. Esse controle externo ele pode acontecer por meio de ensaios de proficiência, tá? Por análise de padrões ou por comparações interlaboratoriais. A gente chama esse controle externo da qualidade de avaliação externa da qualidade. Então, a gente tem os dois principais tipos de controle são os ensaios de proficiência. Então, essas duas empresas que a gente já falou que elas vendem controles internos, elas também vendem painéis de controles externos. O que é isso? São amostras que a gente compra, a gente paga para controlar o PNCQ, e elas enviam a cada mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, depende da rotina do laboratório, ela manda uma quantidade de amostras X para o meu laboratório. Então, 10 amostras, 20 amostras, de todas as análises que a gente faz. Glicose, colesterol, hemograma, tudo. Aí a gente paga, eles mandam, mas essas amostras eu não tenho resultados, tá? A gente pega essas amostras, analisa os resultados, tá? E depois lança os resultados no sistema, devolve os resultados para controlar o PNCQ, e eles que vão fazer a comparação dos resultados que eu tive no meu laboratório com os resultados que eram para ter acontecido, tá? Então, como essas duas empresas, elas são certificadas pelo Inmetro, elas que fazem a análise. E aí elas vão comparar o resultado que o laboratório teve com o real e vão emitir um relatório, tá? Dizendo que 100% das amostras bateram, você está ótimo. Ou vai identificar que algumas coisas estão erradas, alguns resultados não bateram, e aí ela vai ajudar o laboratório a identificar onde está o erro para que tenha acontecido alguma diferença, tá? Então, isso é um ensaio de proficiência. Todas as análises precisam ter ensaio de proficiência, tá? Que você faça a cada 6 meses, anualmente. Cada tipo de análise tem uma frequência, tá? Definida. Então, isso é um ensaio de proficiência. O laboratório contrata a empresa manda as amostras cegas. Cegas por quê? Porque eu não sei qual é o resultado delas. E o meu laboratório vai analisar e vai mandar o resultado de volta para a empresa. Aí a empresa vai analisar os meus resultados e vai emitir um relatório dizendo que deu 100% de compatibilidade, ou quando não dá, ela vai emitir um relatório indicando que verifique a temperatura do banho, verifique a calibração das pipetas, verifique a temperatura do freezer, onde você guarda os reagentes. Ela vai dar várias orientações para tentar identificar o erro e consertar esse erro. Tá? Entenderam? Sim, professor. Tá. Outra forma de fazer controle externo é a comparação laboratorial. Então, eu vou pegar amostras do meu laboratório, vou enviar para o laboratório do meu amigo, e o meu amigo vai pegar amostras que ele analisou e vai me enviar. Certo? Esse envio de amostras, pessoal, ele tem que ser formalizado. Então, tem que ter um documento, tá? que vai formalizar, que vai registrar
esse envio de amostras de um laboratório para o outro, tá? E tem que ter uma equipe estatística em cada laboratório para analisar os resultados um dos outros, tá? Para poder fazer a mesma coisa que a gente vê aqui nos ensaios de proficiência, tá? O ensaio de proficiência, ele é muito mais bem visto, tá? Bem aceito, do que a comparação interlaboratorial. Tá? A comparação interlaboratorial também não é muito fácil, principalmente se a gente estiver falando de laboratórios privados, porque como, entre aspas, os laboratórios são rivais, eles não tendem a cooperar uns com os outros. A comparação interlaboratorial é muito mais comum entre laboratórios públicos, por exemplo, entre os LACENs, entre o Laboratório de Saúde Pública de cada estado. Então, lá no Rio Grande do Norte, quando eu trabalhava no LACEN, a gente enviava amostras de influenza, de dengue, zika, para outros LACENs e recebia deles e fazia a comparação. Então, é mais tranquilo quando é um laboratório público. Quando é um laboratório privado, aí o bicho não funciona muito bem, não. Normalmente, os laboratórios privados, eles compram os ensaios de proficiência. Até porque eles podem, muitas vezes, eles não confiam no resultado que o laboratório está dizendo que teve. Então, acaba não dando muito certo. Tá? Então, controle interno e externo são obrigatórios no laboratório. Tá? E alguns outros componentes do sistema de gestão. Tudo está padronizado num POP. Tá? Deixa eu colocar aqui a sigla. O que é POP? Esqueci. Procedimento operacional padrão. Ou seja, é um procedimento que você vai ler, alguém que já realiza e foi treinado nesse procedimento vai lhe ensinar, vai verificar se você está fazendo do jeito certo, para que todo mundo faça tudo dentro da mesma forma, tá? Tudo. Do cadastro do paciente até a liberação do resultado, tudo tem um POP dentro do laboratório. Tudo tem que ter um POP, tá? E todas as pessoas têm que ser treinadas nos POPs das atividades que realizam. Por exemplo, tem um POP de dosagem de glicose. Ah, professor, mas eu sou técnico, eu não faço dosagem de glicose. Então, você não vai precisar ser treinado naquele POP. Quais são os procedimentos que você faz? Ah, eu faço coleta, eu faço cadastro de paciente, eu separo o soro, eu verifico a temperatura das geladeiras, eu verifico a validade dos reagentes, são atividades que são inerentes ao técnico. Então, você tem que ser treinado nos POPs das atividades que você realiza. Tá? Não precisa ser treinado em todos os POPs do laboratório, porque tem coisas que são de procedimentos que o técnico não realiza. Tá? Tudo padronizado nos POPs, controle de temperatura ambiental e de equipamentos térmicos. Quando eu falei equipamentos térmicos, aí vocês entendem. Freezer, geladeira, banho-maria, chapa aquecedora, tudo que varia a temperatura tem que ter controle. Tem que ter uma fichinha do lado do equipamento para verificar a temperatura e anotar. Verifica e anota, verifica e anota. E se por acaso a temperatura estiver fora do especificado, por exemplo, geladeira pode variar de 2 a 8 graus. Se você for anotar a geladeira e a temperatura da geladeira estava 10, então você anota o 10 e tem que fazer a identificação, tem que fazer a notificação que está fora do normal. Você não pode ver que está fora do normal, anotar e deixar por isso mesmo. Tem que notificar o biomédico, o farmacêutico, o gestor, de que tem um problema na geladeira para ele resolver, porque senão isso vai se transformar num erro dentro do resultado do paciente. Tá? Controle de calibração dos equipamentos, tá? Então, pipeta tem que estar calibrada para estar aspirando o volume correto, banho-maria tem que estar calibrado, termômetro, tudo tem que estar calibrado. Tá? Se a gente usa alguma coisa que não está calibrada, a gente não vai saber se aquela coisa, aquela pipeta, aquela coisa que faz uma medição está medindo de forma correta. E também controle de uso dos equipamentos, tá? Se eu usei equipamento tal, eu tenho que registrar ali do lado, eu usei tal equipamento, tal hora. Tá? Para poder fazer a rastreabilidade, saber quem usou o equipamento é importantíssimo. Água é o reagente que é mais importante dentro do laboratório,
porque a diluição dos reagentes a gente faz com água, uma água específica, obviamente, não é água da torneira, tá? Ela é um reagente químico dentro do laboratório importantíssimo, tá? E a gente vai trabalhar com água purificada, ou água destilada, ou água deionizada, tá? Então, essa água ela é produzida dentro do laboratório, tá? Normalmente, a água que vem da torneira, ela passa por um filtro inicial, que retira partículas e bactérias da água que vem da torneira. Depois passa por um outro filtro de carvão ativado, para retirar material orgânico, e aí ela entra no sistema deionizador, para retirar os íons, para retirar cálcio, cloreto, ou entra no destilador, que vai produzir água pura, tá? A gente faz o controle dessa água pura, realizando a determinação do pH e também fazendo a determinação de silicatos. A gente testa o tubo branco do kit de dosagem de fósforo e ele não pode dar reativo. E aí a gente controla e a gente avalia como é que está a água que a gente usa no laboratório da gente. Se a água que o laboratório produz não é uma água com pH adequado ou negativa para o branco desse kit do fósforo, ela pode interferir em todas as análises que ela vai entrar como diluente de reagente. E aí isso é um grande problema. Aqui está mostrando um filtro de carvão ativado, a água entra por aqui, passa pelo filtro, está aqui pelo outro lado, e aqui o sistema deionizador, tá? Então, depois que, antes desse filtro tem um outro filtro, que é o filtro de partícula, passa pelo filtro de partícula, passa pelo filtro de carvão ativado, entra no deionizador ou no destilador, e a gente faz a coleta dessa água. E aí, normalmente, a gente faz isso ou diariamente ou a cada 2 dias, tá? Para utilizar água para tudo. Não só para diluição de reagente, mas também para lavagem de vidraria, que é outro item extremamente importante para garantir a qualidade das análises. Se eu vou fazer reações em tubos de ensaio, os tubos de ensaio têm que estar limpos, tá? Os tubos de ensaio são esses aqui. Se ele não foi bem lavado, se tem resíduo de desinfetante, se tem resíduo de algum reagente, obviamente que isso vai influenciar e vai impactar no resultado da análise, tá? Então, tem que estar zeradinho, tem que estar limpo. E a água que a gente produz aqui, ela tem que ser uma água de qualidade, porque normalmente a limpeza do material, né, para retirar os contaminantes e garantir a qualidade dos resultados, a gente tem um protocolo básico que usa a vidraria imersa em solução detergente, 0,5% ou 1% durante 1 hora, tá? Depois a gente vai enxaguar exaustivamente com água de torneira, e depois vai enxagar com água destilada ou deionizada, tá? Para essa água destilada ou deionizada retirar algum tipo de contaminante que vem da água da torneira. E aí vai secar em estufa a 80 graus. Obviamente que algumas vidrarias não podem secar em estufa a 80 graus. Exemplo, pipeta de vidro, proveta e balão de diluição. Não podem, porque se você esquentar ele, ele vai perder a calibração dele. Então, eles secam a 37 graus. Mas as outras vidrarias, como tubo de ensaio, você pode secar tranquilamente em estufa 80 graus. E aí, a gente vai falar, por último, do sistema de regras de Westgard. Eu disse a vocês que quando o controle interno ele sai daquela faixa de variabilidade, a análise eu não posso liberar ela, né? Então, a gente usa um sistema, que é o de Westgard, para dizer se aquela análise, aquele exame está sob controle, que é o que a gente quer, que ele esteja sob controle, funcionando adequado, ou se está fora de controle, tá? E a gente vai dizer se está sob controle ou fora de controle, analisando o resultado dos controles internos, tá? Daqueles gráficos. A gente tem 6 regras, tá? Uma regra é uma regra de alerta, ou seja, se o controle
Quebrou essa regra de alerta, a gente precisa fazer uma revisão do teste, né, ver se está tudo adequado, porque é possível que o teste saia do controle e fique fora de controle. E as outras 5 regras são regras que a gente chama de mandatórias. Se quebrar essas regras, a gente não pode liberar o resultado das análises. Tá? A gente tem que desprezar e repetir. Então, a primeira regra, que é essa regra de alerta, a gente chama de regra 1,2S. Tá? Então, tá vendo aqui o gráfico? Vocês estão vendo esse gráfico? Essa bolinha aqui, ó, é o valor do controle interno. Tá? Então, a gente vai montar aquele gráfico e vai ver o valor do controle interno. Quando a gente compra o controle interno, ele me dá o valor do controle e me dá o valor do DP. O que é o DP? É o desvio padrão. Tá? Então, eu tenho o valor do controle interno e tenho o valor do desvio padrão aceitável. Tá? Quando eu tenho um valor de controle interno que excede, que passa de 2 desvios padrão, como está aqui, tá? A regra 1 foi violada. E aí, o que é que acontece? Eu preciso ter que revisar todo o procedimento que eu fiz para poder fazer com que esse valor entre na faixa tolerável, tá? Normalmente, essa regra quebrada é por erros aleatórios, tá? Por uma pipetagem que você não fez bem feita naquele momento, alguma coisa assim. Mas a gente pode liberar, porque o que acontece? Aqui eu tenho o valor só dos controles internos, tá? Mas esse controle interno, ele foi feito junto com várias amostras. Mas o valor das amostras não interessa para essa análise. A análise só interessa o valor do controle interno. Então, o controle interno deu acima de 2 desvios padrão, mas nesse caso, como é uma regra de alerta, o resultado das amostras dos pacientes a gente pode liberar tranquilamente. Mas ele recomenda que a gente faça uma revisão do procedimento que foi feito, tá, do exame, para tentar identificar por que esse valor deu acima de 2 desvios padrão. Tá? É a única regra de alerta. As outras regras são regras de rejeição. Então, se o valor do meu controle interno for acima de 3 desvios padrão, ou seja, o valor do meu controle interno variou muito além do que ele pode variar, então o valor, a análise fica rejeitada, ou seja, o valor dos exames dos pacientes não vai poder ser liberado. Eu vou ter que identificar por que aconteceu isso e repetir a análise das amostras dos pacientes. Tá? Todas as regras de rejeição, a gente precisa repetir as análises dos pacientes. Outra regra de rejeição, é a regra 2,2S. É quando eu tenho 2 observações consecutivas num dia e no outro dia que excedem 2 desvios padrão. Vejam que essa aqui é como se fosse a continuação da regra de alerta. Que é essa. A regra de alerta é quando uma vez ele passou de 2 desvios padrão uma vez. Aí você fica em alerta. Você revisa o procedimento. Aqui, ele excedeu 2 desvios padrão 2 vezes seguidas. Então, tem alguma coisa errada que você não encontrou. E aí, também vai rejeitar os resultados das amostras dos pacientes. Vai ter que identificar o erro e repetir depois as amostras dos pacientes. Outra regra, R4S. Quando uma observação excede a média mais 2 desvios padrão e a outra excede menos 2 desvios padrão. Tá aqui, ó. Na quinta-feira, o controle interno deu aqui abaixo de menos 2 desvios padrão. Então, pela regra, é regra de alerta. Você não precisa rejeitar. Mas no outro dia,
ele excedeu mais 2 desvios padrão. Então, a diferença do controle interno de um dia para o outro foi muito grande. Então, ele recomenda que rejeite, então não pode liberar os resultados. Regra 4.1s. 4 observações consecutivas excedem a média mais um desvio padrão ou menos um. O que é essa regra? Vejam que eu tenho 4 resultados do controle interno. Ó, pessoal, cada resultado desse é o valor do controle interno num dia, tá? Então, foi 4 dias seguidos, foi abaixo de menos um desvio padrão. Ou poderia ter sido aqui, ó, acima de mais um desvio padrão. Ah, professor, mas está abaixo de 2 desvios, está só acima de 1. Só que, assim, ele está 4 vezes do mesmo lado. Isso não é comum. Os resultados, pessoal, eles precisam ser aleatórios. Uma vez ele dá acima da média, outra vez dá abaixo, 2 vezes acima da média, ele pode dar 2 vezes abaixo da média, mas ele precisa ser aleatório. Ele não pode ser muitas vezes abaixo da média ou muitas vezes acima, porque isso vai me dar uma noção de tendência, tá? Então, para aquele valor ser médio, eu preciso ter valores abaixo da média e acima. Se eu tenho valores apenas abaixo, aquela média deve estar errada, ou então esse valor aqui deve estar errado. Tá? E uma outra regra é a regra 10x. Vejam, eu tenho 10 vezes o meu controle interno ficou acima da média. É muito parecido com esse, do 4.1s. Isso não é o que a gente chama de variabilidade normal. Como é que eu tenho uma média aqui vou colocar um valor, tá? Uma média de 10, se o meu controle interno deu 15, 13, 16, 13, 20, 18, 11. Se eu pegar esses valores aqui e fizer a média deles, não vai bater com essa média. Então, está acontecendo algum erro na análise que está fazendo com que os valores do controle interno estejam sempre mais altos do que a média. E se está acontecendo no controle interno, também está acontecendo com as amostras. E aí, nesse caso, a gente não pode liberar os resultados das análises dos pacientes, tá? Então, essas regras, a quebra dessas regras, como, por exemplo, a quebra da regra 10x, que é S, e da 4.1s, normalmente acontecem porque estão acontecendo os erros sistemáticos. O que são erros sistemáticos? São erros que estão acontecendo o tempo todo. É o mesmo erro que está acontecendo o tempo todo. Por isso que a gente está tendo sempre resultados acima da média. Ou abaixo da média. Tá? Muitos resultados seguidos abaixo ou acima da média. Então, é um erro que está presente todo dia ali na análise. A gente precisa identificar. Nas outras regras, a 1.2s, 1.3s e R4s, são essas aqui, ó, 1.3s, então o valor do controle excedeu muito, excedeu 2 desvios padrão 2 vezes, e excedeu a tolerância de variação do controle interno muito, normalmente está relacionado a um erro aleatório, então foi um erro pontual. Então, foi um reagente que não foi colocado na quantidade certa, foi uma amostra que não foi pipetada na quantidade certa, foi o banho-maria que naquele dia não funcionou de forma adequada, foi um pico de energia e isso alterou a leitura no equipamento de bioquímica. Então, foi algo que aconteceu naquele dia, naquele momento, mas que não está acontecendo o tempo todo. Então, a partir das regras, a gente consegue, e elas ajudam a gente a tentar identificar os erros que estão acontecendo e corrigir esses erros, certo? Então, esse sistema de regras, normalmente ele vem hoje dentro de softwares, dentro dos equipamentos automatizados. Mas se as nossas análises não são automatizadas, a gente precisa montar uma planilha para fazer
é a análise desses controles internos, tá? Nos laboratórios. Os laboratórios privados, normalmente, eles têm sistemas automatizados que fazem isso, tá? E o biomédico, o farmacêutico, normalmente analisa isso diariamente, certo? Então, alguns exemplos de erros aleatórios, tá? Então, o erro aleatório é um erro, como eu falei, acidental ou ao acaso, tá? Que gera uma perda de precisão e que dificilmente eles são identificados, tá? Uma amostra inadequada, a medida da amostra, então você colocou mais amostra ou menos amostra, a temperatura ou o tempo de incubação, então em vez de deixar 10 minutos no banho, ficou 5. O banho tinha que estar 37, o banho estava 25. Não misturou bem o reagente com a amostra, a vidreria estava contaminada, a leitura foi feita errada, a água estava contaminada. Então, são erros aleatórios, tá? Que podem acontecer no momento, não necessariamente estão acontecendo o tempo todo. Já o erro sistemático é aquele erro regular e constante, ele está ali o tempo todo acontecendo e perde a exatidão do teste, tá? Então, pode ser algum vício de pipetagem do técnico ou do analista que está fazendo, tá? É um erro de calibração do equipamento ou da pipeta, e aí você continua usando a pipeta descalibrada, o equipamento descalibrado, e o erro vai estar ali todo dia acontecendo, tá? O importante é monitorar as análises, identificar e tentar identificar os erros para corrigir, tá? E aqui é só um programa para a gente saber se descarta ou não descarta a corrida, tá? Então, se o controle interno ele quebrou a regra 1.2s, que é aquela regra de alerta, tá? Ele não cumpriu a regra, a análise está sob controle, mas a gente vai precisar fazer uma revisão dela, mas a gente pode aprovar a corrida. Se qualquer uma dessas regras não foram cumpridas, ou seja, foram quebradas, essas regras foram quebradas, sim. Quebrou a regra 2.2s, sim. Quebrou a regra R4S, sim. E aí a gente precisa rejeitar a corrida. A gente não vai liberar o resultado, vai tentar identificar o erro e depois vai repetir a análise. Certo? Então, esses sistemas de controle de qualidade, eles visam garantir que a análise que o laboratório está fazendo, ela esteja sendo realizada dentro das condições adequadas, com o mínimo de erro. Porque tudo tem erro, pessoal. Se eu pego a minha amostra e faço a análise dela 10 vezes, e o resultado não é igual nas 10 vezes, e não vai ser, é porque tem um erro mínimo que acontece ali entre uma análise e outra. E isso é normal, tá? Então, o erro mínimo é normal. Existe o erro aceitável, que é essa faixa de normalidade, e a gente precisa identificar quando o erro é além do aceitável. E aí, a questão da qualidade, ele existe e ele precisa acontecer para evitar esses erros. Certo? Dúvidas? Perguntas? Ninguém? Alguém? Vocês estão aí? Essa é uma aula meio chatinha, tá? Eu reconheço, mas é necessário, né? Quem não viu os vídeos lá da questão da pipetagem, vejam, tá? Hoje, no final do dia, no máximo, amanhã, que eu estou lotado de coisa, eu vou postar no Cigarro uma lista de exercícios, tá? É uma lista para vocês irem respondendo sobre o que vocês estão entendendo das aulas, não é para responder, não é para entregar, tá? É para vocês responderem e avaliarem como vocês estão. Então, como não é nada para entregar, vão ser questões abertas, tá? São questões de responder. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês anotam e na próxima aula a gente tira dúvidas. Certo?
Fica só para a gente, é professor. Só para vocês estudarem. Ok, Né? tá certo. E esqueci o que eu ia falar. Sim, mais tarde, quando o Google liberar o link da aula, eu compartilho com vocês. Todo mundo recebeu o link da aula passada, da gravação? Eu compartilhei por e-mail, né? Por e-mail que tá de vocês no CIGA, tá? Ok. Então a gente termina por aqui e a gente se encontra de novo na quinta. Eita, peraí, não saiam agora. Só para eu conferir aqui. Quinta é feriado, não? É? Eu acho que é do aniversário de uma pessoa, mas aí, assim, eu não sei se vai ter aula, né? Deixa eu ver aqui o cronograma. Ah, é verdade, quinta-feira é feriado. Então a gente só vai se encontrar agora terça-feira de semana que vem. Tá? Eu vou colocar, a gente vai ter aula de diagnóstico de diabetes, eu já vou colocar no cigarro. Quem tiver um tempinho de olhar, verdade. Então quinta-feira não tem aula, quinta-feira é feriado. Então a próxima aula da gente é na terça-feira da semana que vem. Ok? Então até terça. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada, até mais.